Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominarem os medos e voltar a agir com coragem. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo porque hoje vamos falar sobre aprovação, sobre a necessidade de buscar aprovação em outras pessoas, o medo de ser desaprovado. É sobre isso que falaremos em mais uma live Vida de Coragem, sempre aqui de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Então, se você quer dominar os seus medos, se você quer destravar a sua vida, essa conversa aqui é para te ajudar a refletir a respeito, trazer, claro, conhecimento para você, mas principalmente fazer com que você comece a se movimentar. A vida, ela vai mudar se você agir. Sem ação não há transformação. Guarda essa frase: sem ação não há transformação. O que transforma a tua vida é a ação. E não são grandes ações, são pequenas ações. O que constrói uma grande ação, uma grande mudança, são pequenas ações. E é sobre isso que a gente fala aqui, sobre coragem, sobre preparação, sobre você aprender a dominar os seus medos. Eu sempre digo que a habilidade essencial, a habilidade mais importante para quem realmente quer transformar a sua vida e construir o que eu chamo de vida de coragem é você aprender a dominar as suas emoções. Porque as emoções, elas estão conosco, elas não há como você eliminá-las da sua vida, mas são elas que muitas vezes atrapalham aquilo que você quer. Porque você talvez tenha um objetivo, mas aí você sinta um medo tão grande que esse medo faz você mudar de ideia. Você se prepara, você estuda, você sabe que aquele é o caminho certo para você, mas aí vem ali o medo que faz com que você paralise. Por isso que dominar os medos, dominar as emoções é tão essencial para realmente quem quer ter uma vida de coragem. O que é a vida de coragem, Ogata? A vida que é boa para você. Eu não sei qual é a sua vida de coragem. Se você quiser, coloca aqui qual é a sua vida de coragem. A vida que é boa para você, que você imagina que seja a vida que você merece, a vida que você acredita que pode viver, que você tem esse direito de viver. E essa vida, ela está à sua disposição desde que você construa o caminho até lá. Tem muita gente, infelizmente, esperando essa vida de coragem bater na porta, né, como se fosse simplesmente um presente, um oferecimento. E não é assim que vai acontecer. Pode ter certeza disso, que não é assim que acontece. A construção da vida de coragem é um processo. É um processo contínuo, como eu falei, de pequenas ações, de se preparar, de você aprender a dominar as suas emoções. Quando você aprende a dominar as suas emoções, você sustenta as suas decisões. Porque hoje o que te distancia da vida de coragem que você deseja e que você merece é que você não consegue sustentar as decisões que vão te levar até lá. Então talvez hoje você tenha aí uma situação que você sabe claramente que te faz mal, só que você não consegue desapegar e sair dessa situação. Faz sentido? Talvez seja um casamento, talvez seja uma profissão, um trabalho, talvez seja uma pessoa tóxica próxima a você, talvez seja a falta de colocar limites, você não consegue dizer não para as pessoas, e aí tudo isso vai dificultar essa construção da vida de coragem, tá bom? Deixa eu dar um bom dia para a Beli, para o Jorge, para o Tito, para a Sueli, que estão chegando aqui para mais uma live Vida de Coragem, e eu vou começar com uma frase de abertura do Steve Jobs, o criador da Apple, do iPhone, do iPad, enfim, dos MacBooks, para a gente começar essa conversa de hoje. Olha, abre aspas. O seu tempo é limitado. O seu tempo é limitado. Então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. E essa frase é muito boa para o que a gente vai falar aqui, sobre o medo de não ser aprovada, o medo de desagradar, a busca por uma aprovação que se torna uma grande prisão.
Essa frase, seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa, ela é certeira para esse tema. Por quê? Porque talvez as escolhas que você tem feito na sua vida não são genuinamente suas. E aí eu te pergunto, quantas escolhas, se você analisar friamente, que você fez na sua vida, elas foram genuinamente suas? Ou quantas foram tomadas para não desagradar as pessoas próximas a você? Isso começa lá atrás. Muitas das decisões que talvez você tenha tomado na sua vida, como por exemplo, a decisão profissional, ela foi baseada em não desagradar os seus pais. Porque quando a gente cresce, né, quando a gente nasce como uma folha em branco. A gente não sabe o que é bom ou ruim, certo ou errado. A gente vai aprendendo com as pessoas próximas a nós. E normalmente as primeiras pessoas que nos ensinam são os nossos pais. São eles a referência que fazem com que a gente possa, a partir desses conhecimentos, lidar com o mundo. E muitas vezes você fez escolhas para ter o amor do seu pai e da sua mãe, para ter a aprovação deles. E mesmo que eles não deixassem claro para você que você poderia escolher o que você quisesse, mas talvez muitas escolhas foram atreladas a isso. Faz sentido isso para você? Então, você viver a sua vida é libertador. Tem muita gente que construiu a própria vida até aqui baseado nos desejos de outras pessoas. E talvez hoje você não viva a sua vida baseado nos desejos e nos sonhos e nos planos dos seus pais, mas talvez você tenha transferido isso, por exemplo, para o teu marido, para a tua esposa, para o grupo de pessoas que está próximo a você, para os seus filhos. Talvez hoje você viva uma vida para agradar essas pessoas e não verdadeiramente para viver a sua vida. E aqui algo que eu tenho falado muito e eu quero que você preste atenção. A vida, ela não é perfeita. A vida jamais será perfeita. A vida não será apenas felicidade e alegria. Mas a vida, apesar de todas as suas dificuldades e circunstâncias, a vida precisa fazer sentido. Fazer sentido para você. Uma vida que não faz sentido para você, ela te adoece rapidamente. Uma vida que não faz sentido para você é muito dura de ser conduzida. Uma vida que não faz sentido para você gera uma incongruência tão grande aqui dentro que aí você precisa se anestesiar para continuar a vivê-la. E esses anestésicos vão do álcool, à compulsão por compras, por doces e por aí vai. Então, está na hora de você dar sentido à vida que você tem. E não importa a sua idade, não importa se você acha que não tem mais tempo, não importa se você acha que vai desperdiçar tudo que você construiu antes. O que importa é dar um sentido real para a sua vida imediatamente. Senso de urgência para que a sua vida tenha sentido novamente. E eu falo isso porque a maioria das pessoas vive uma vida sem sentido. Uma vida que vai sendo atropelada pelos acontecimentos, uma vida no automático, no piloto automático. E é uma vida que se perde e perde-se os seus sonhos, os seus objetivos. Então é muito mais fácil viver muitas vezes a vida de outra pessoa. Tem muita gente, por exemplo, que já não tinha, a própria vida não tinha tanto sentido, e essas pessoas optaram por viver, por exemplo, a vida dos filhos. Claro que a presença da mãe e do pai na vida dos filhos é muito importante, mas você precisa construir a sua também. E aí quando os filhos crescem, vão embora, porque isso é da vida, né? As pessoas vão para a vida, os filhos se tornam adultos, essa pessoa se sente órfã quando os filhos vão embora. E isso machuca. E isso machuca muito. Porque a pessoa fica perdida, porque ela tinha uma função específica que era cuidar dos filhos e agora ela não tem ninguém para cuidar. E aí
Tem muita gente entrando aí na terceira idade, na melhor idade, deprimida. Por quê? Porque a vida não tem sentido mais. E aí ela tem que, de uma certa maneira, buscar os anestésicos através, por exemplo, do consumo altíssimo de álcool ou de celular, que são dopaminas baratas para, de uma certa maneira, aplacar aquela dor. Faz sentido isso? Então está na hora de você dominar esse medo da desaprovação de outras pessoas. Você tem total condição e total capacidade de viver a sua própria vida, de assumir a sua própria vida. E esse é um dos atos mais corajosos que existem. Esse é um dos atos mais corajosos que existem. Assumir a própria vida. Assumir a própria vida significa você fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões e lidar com as consequências delas. Tem muitas pessoas que ficam atrás da aprovação de outras pessoas para agir. E por que isso? Porque a aprovação de outra pessoa traz segurança. A aprovação de uma pessoa que ela respeita, de uma autoridade que ela considera, isso torna um ambiente mais seguro, principalmente para a mente, guarda isso. A sua mente o tempo todo, ela quer garantir a sua sobrevivência, anota isso, sobrevivência, o tempo todo. Ela quer garantir que você permaneça viva o tempo todo. Então, entenda que quando essa mente, ela se sente segura, o que acontece? Ela fica aliviada. Ela se sente tranquila. Ela se sente em paz. E aí ela permite que você haja. E aqui toma muito cuidado. Oi, Eloide, seja muito bem-vinda, boa tarde. Existe uma diferença entre você pedir uma opinião e uma autorização. Existe uma diferença. Pedir uma opinião, claro que é válido, principalmente se você tem dúvidas sobre aquilo que você quer fazer. Pedir uma opinião é sempre importante. Eu, como mentor, eu sempre digo, ter um mentor te ajuda muito a enxergar aspectos, caminhos que você não consegue enxergar. Faz sentido? Oi, Rosângela, seja bem-vinda. É total a ajuda de um mentor para isso. Opinião é uma coisa, agora autorização é outra. Autorização, na verdade, você está buscando segurança para a tua mente, para que ela se sinta segura com a sua ação. E o problema é que você se acostuma com isso. E pior ainda, você deixa de fazer aquilo que é bom para você com o medo de desagradar as pessoas próximas a você. Você quer sempre fazer algo que esteja alinhado com o que elas vão aprovar você. Só que isso não vai te levar à construção da sua vida de coragem, porque você vai viver uma vida talvez que está conectada à autorização que essas pessoas dão a você e não ao seu desejo genuíno. Uma vida de coragem é uma vida que é sua. Ela pode ser do jeito que você quiser, mas pode ser diferente da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. E muita gente que opina na sua vida, presta atenção no que eu vou te falar agora, não tem capacidade de opinar. E não falo isso com arrogância, mas essas pessoas não estão preparadas para te dar uma opinião sobre determinados assuntos porque elas não viveram, elas não têm esse conhecimento. Por exemplo, se você vier aqui me pedir conselhos sobre física nuclear, eu não tenho condições de te dar uma opinião. Apesar que hoje, na internet principalmente, todo mundo tem opinião para tudo. Não é? Todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo tem que opinar. Mas eu não tenho como te ajudar em física nuclear, não tenho nem ideia do que seja direito. Como que eu vou opinar sobre uma coisa que eu não tenho capacidade? E tem muita gente que está opinando, por exemplo, na sua vida amorosa e dizendo para você, não, permanece aí nesse casamento, aguenta mais um pouquinho.
Aguenta. Só que tá lá infeliz no próprio casamento dela e ela não tá te dando o melhor conselho. Ela tá dando um conselho baseado no medo dela. Tem gente que fala pra você, não, para de pensar no seu próprio negócio. Só que nunca empreendeu na vida. Como que essa pessoa tem capacidade de dar uma opinião? Então entenda que existem situações que a opinião precisa ser filtrada. A opinião precisa ser filtrada. Agora, o que você precisa entender aqui? Presta muita atenção agora. Quando você está buscando aprovação, e esse é um padrão, oi Rosa, seja bem-vinda, e esse é um padrão, você precisa identificar a causa. Porque se é um padrão, isso está se repetindo e está te prejudicando. Se eu fico buscando o tempo todo aprovação e eu não faço nada até alguém falar, pode seguir em frente, você está certa, você está no caminho certo, isso é ruim para você. E isso tem uma causa. Esse padrão não surgiu do nada na sua vida. Pode ter certeza disso. Porque a gente nasceu, como eu disse no começo, como uma folha em branco. E essa folha em branco vai sendo escrita a partir do quê? Dos aprendizados que nós tivemos. Então existe aí um medo que foi aprendido por você. Um medo. Então, esse comportamento hoje de pedir a aprovação de todos para você seguir a sua vida, para você tomar uma decisão, para você fazer uma mudança na sua vida, isso é decorrência, é uma consequência de um medo que foi aprendido, porque é esse medo que faz você parar, mesmo que você tenha recursos, mesmo que você tenha conhecimento, mesmo que você já esteja com a decisão tomada, mesmo que você tenha totais evidências da decisão que você tomou. O que faz você parar, desistir, travar, é um medo que foi aprendido. Alguma experiência que você viveu. Algum padrão que foi criado a partir desses medos. Faz sentido isso para você? Oi Terezinha, que legal você aqui, seja muito bem-vinda. São esses medos aprendidos que fazem você buscar a aprovação de outras pessoas. E isso, claro, interfere na sua vida de uma maneira brutal. Porque são os seus sonhos, é a sua vida. E você tem total capacidade de assumir a sua vida, as rédeas da sua vida. Você tem total capacidade para isso. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Só que você desiste muitas vezes dos teus sonhos. Por quê? Porque você ouve de uma outra pessoa que aquilo não é bom, que essa decisão é ruim. E aí você para, você trava, você volta atrás. E é você que continua no sofrimento. Não é a outra pessoa que aprovou ou desaprovou a sua vida, é você. Então, quais seriam as causas para você buscar essa aprovação constante para agir? As causas têm nome e sobrenome. Feridas emocionais. Escreve aí, feridas emocionais. Nós temos 5 grandes feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. E normalmente, a ferida que sustenta essa necessidade de aprovação é a ferida da rejeição. Porque imagina o seguinte, você adulta, se você for rejeitada hoje, você vai se sentir mal, não vai? É ruim ser rejeitado, não é? Quando alguém chega para você e fala, não, eu não quero você aqui. É muito ruim ser rejeitado. Agora imagina, se para você adulta é ruim, imagina para uma criança ou para um bebê que viveram
essa rejeição em algum momento da vida, o quão catastrófico foi isso para essa criança e para esse bebê. Porque se você for rejeitada hoje adulta, dói, machuca, mas você segue a sua vida, não segue? Você sobrevive, ok. Talvez você vai chorar por um tempo, talvez você vai ficar triste, mas você vai seguir a sua vida. E principalmente, você vai sobreviver. Para aquela criança, não. A criança que sofre algum tipo de rejeição, para ela fica uma lição muito forte. Eu não quero viver isso de novo. E para nossa mente, que para ela tudo é sobrevivência, esse aprendizado é muito importante para garantir a sobrevivência. Então eu vou fazer de tudo para quê? Para evitar a rejeição. Faz sentido? Eu vou fazer de tudo para evitar a rejeição. Então buscar a opinião de alguém, buscar essa aprovação de alguém, é uma maneira de eu não ser rejeitado. Agora, se eu vou contra a opinião de alguém, se eu pergunto para alguém, olha, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu quero ir para a direita. E aí a pessoa fala, não, o melhor caminho é para a esquerda, e você segue a direita, existe o quê? Um medo dessa rejeição. A dor daquela criança que foi rejeitada, oi Silvia, oi Patrícia, a dor daquela criança que foi rejeitada vem à tona de novo. Então, existem decisões que você está adiando ou que você não está tomando de acordo com aquilo que você acredita, apenas para não desagradar e principalmente não ser rejeitada de novo ou para não viver a rejeição novamente. Faz sentido isso para você? E aí, como é que você se comportou ao longo da tua vida? E aí um padrão, a partir dessa ferida da rejeição, criou um padrão de comportamento em você. Você talvez tenha sido a pessoa que sempre obedeceu, que nunca questionou. Oi Elisângela, boa tarde, seja bem-vinda. A pessoa que nunca questionou. Então se eu tenho já esse padrão de obedecer, eu mantenho esse padrão. Por quê? Porque toda vez que lá na infância você obedecia, você talvez fosse elogiada. Ou pelo menos não era criticada. Agora, toda vez que você desobedecia, você recebia uma crítica. Aprendizados. Nós aprendemos por punição e recompensa. Boa tarde, Elisângela. Punição e recompensa. É como adestrar um pet, um cachorrinho, um gatinho. Se adestra por punição e recompensa. Quando o cachorrinho faz o xixi no lugar certo, ele ganha lá um biscoitinho. Quando ele faz xixi no lugar errado, ele recebe uma bronca. E com a gente foi a mesma coisa. Quando você era bebê, foi a mesma coisa, punição e recompensa. Quando você fazia a coisa certa, melhor criança do mundo, melhor filho, a melhor filha do mundo, beijo, abraço, carinho. Isso na teoria, tá, gente? Eu sei que tem gente que infelizmente não teve isso. Agora, se você fazia algo errado, você era punido com uma fala grossa, uma fala dura, às vezes com violência. E aí esse aprendizado vai fazendo você guardar que é melhor você não desagradar ninguém. E o caminho mais fácil, mais seguro para você não desagradar ninguém é o quê? Buscar aprovação. Então antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou pedir a aprovação de A ou B. E se essa pessoa disser para mim, não faça, eu obedeço. Porque eu não quero desagradar, eu não quero reviver a dor da rejeição. Só que aí você, como eu disse há pouco, você está ouvindo muitas vezes o conselho de quem não tem a capacidade de te aconselhar. E não é porque essa pessoa talvez seja ruim, não, mas ela vai te aconselhar com os conhecimentos que ela tem, com o estado emocional que ela tem, com as experiências que ela teve. Ela não vai conseguir te aconselhar da melhor maneira possível. Faz sentido? Oi Lu, seja bem-vinda. Ela não vai conseguir te dar um bom conselho. E talvez ela vai tirar
o teu caminho, ela vai te tirar do teu caminho, do caminho que você está construindo, daquele caminho que você se preparou, e ela vai falar alguma coisa para você, dizendo, não faça isso, se mantém nesse relacionamento, ou não empreenda, ou mantenha essa relação tóxica, aguenta mais um pouco, a partir dos medos dela, a partir do estado emocional dela, mesmo você sabendo que é ruim, e você obedece. Então o que você precisa ter? Você precisa ter blindagem emocional, anota aí, blindagem emocional, para poder pedir sim a opinião para uma pessoa que é importante para você. E aí volta a dizer, não é ignorar o conselho de alguém, mas ter blindagem emocional, que é ter o domínio das suas emoções, é saber filtrar. Sabe o filtro de água que você tem em casa? Aquela água que chega até o filtro, ela, em sua maioria das vezes, ela não está própria para consumo, para você beber. O filtro tira o que? As impurezas, para que você possa beber uma água potável, uma água que não vai te adoecer. Ter blindagem emocional é isso, é você saber filtrar aquilo que realmente você está me aconselhando, e aí beleza. E não é, eu quero só escutar as coisas que me fazem bem. Não, às vezes você vai escutar sim aquilo que você não gostaria de escutar, mas filtrando através de evidências, com propriedade, alguém que já viveu aquilo. Por isso eu volto a enfatizar a importância de você ter muitas vezes um mentor, uma mentora na sua vida. Porque o mentor não está na emoção que você está vivendo. Não está. O mentor vai olhar fatos, evidências. Se aquilo que você quer fazer faz sentido, ele vai te fazer perguntas muitas vezes. E a partir daí você vai tomar a sua decisão, você vai sustentar a sua decisão. Tudo bem? Faz sentido? A Heloíde. Eu sempre fui punida, não soube o que era abraço, sem culpar, porque eles também não tiveram. Sem dúvida, sem culpar. Só que a gente precisa sempre entender que aquilo que a sua criança viveu gerou um impacto no seu estado emocional, no seu comportamento e provavelmente influencia em quem você é hoje. Influencia em quem você é hoje. É por isso que eu tenho que olhar lá para trás, para minha infância, e compreender um pouquinho daquele contexto. Tem muita gente hoje que romantiza a infância que viveu. Romantiza, sabe por quê? Porque às vezes foi tão dura aquela infância que eu quero esquecer. Então é mais fácil eu acreditar que foi tudo bem do que realmente enfrentar as dores e os traumas. E você tem que entender sempre o seguinte: oi Daniele, você tem que entender que um trauma, uma palavra dura, um tapa numa criança tem um efeito muito maior do que num adulto. Muito maior do que num adulto. Como eu disse, você pode hoje sofrer a rejeição de alguém. Você pode sofrer a rejeição. Alguém chegar para você e falar assim: olha, eu não quero mais olhar na sua cara, eu não quero mais viver com você, saia da minha vida. Você pode viver essa rejeição. Vai doer, vai machucar, mas teoricamente você, como adulto, adulta, tem como sobreviver disso. A criança não tem recursos ainda, internos e externos. Ela precisa, por exemplo, de um adulto de referência para ajudá-lo, para ajudar essa criança a lidar com o mundo. Então, entenda a importância de você olhar para a sua história. É o que eu chamo de fazer as pazes com a sua história. Não existe evolução sem fazer as pazes com a própria história. Não há. E fazer as pazes com a própria história é você dominar as emoções que estão ativas na sua vida.
Tudo bem? A Heloíde, assim, todas as dificuldades de me colocar, tenho certeza que devido tudo que vivi. Sim, não tenho dúvidas, ainda mais conhecendo a sua história. Heloíde é minha mentorada, conhecendo a sua história, não tenho dúvidas. O teu comportamento, ele é decorrência de tudo aquilo que você viveu. É por isso que coragem, como eu sempre digo, coragem para você se posicionar, coragem para você se colocar, coragem para você fazer um vídeo, coragem que as pessoas procuram, é algo que você tem aí. É um músculo que você tem. Músculo, obviamente, no sentido figurado. É um músculo que você tem. E que você precisa exercitar de novo para poder mudar a sua vida, para você agir. E como é que você faz isso? Com pequenas ações. Porque cada ação constrói uma evidência. E quando uma evidência é construída, isso dá segurança para a sua mente. Perceba que você, mesmo se você se sentir, se você se identificar como uma pessoa insegura e que busca muitas vezes a aprovação de outras pessoas, você não vai pedir a aprovação dessa pessoa ou vai ter um medo de desagradar uma pessoa diante de uma decisão ou de uma escolha que você conhece muito bem, que você sabe fazer. Não. Que você já fez e que já gerou um resultado. Não. Por quê? Porque aquilo já se transformou numa evidência. Eu ajo, crio uma evidência. Eu ajo, eu crio uma evidência. Então é por isso que são pequenas ações que formam ou fortalecem esse músculo chamado coragem. São esses pequenos exercícios. E tem muita gente que talvez hoje não faça essas pequenas ações. Porque fique imaginando que para mudar a vida, o ato de coragem é uma grande ação. E não. Eu gosto sempre de usar a analogia da corrida de rua. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros de um dia para o outro, sem se preparar. Não tem como. Não tem como. Você precisa ter um mínimo de preparação para fazer isso. Você vai o quê? Correndo um pouquinho a cada dia. Você vai treinando, você vai melhorando, você vai evoluindo. E a mudança de vida que você precisa na sua vida, ela também vai ser desse jeito. Uma mudança duradoura. Vai ser pequenos passos. É você com um plano, com uma estratégia. Isso vai realmente tirar de uma vida medíocre, de uma vida sofrida. Por isso que é tão importante dominar as emoções. Porque são as emoções que fazem você desistir. Quando você sente um medo, quando você sente raiva, quando você fica triste, você não consegue se manter consistente. Você não consegue manter a disciplina. Você consegue começar alguma coisa, mas você não termina. Alguém se identifica com isso? Oi, Tina, seja bem-vinda. Você consegue começar, mas não terminar. Por quê? Porque aí falta a chamada motivação, a chamada força de vontade, e aí você se torna uma procrastinadora profissional. E qual a causa disso? A falta de domínio emocional. Porque quando vem uma tristeza, por alguma razão, você fica lá melancólica e você desiste, por exemplo, de ir na academia. Você desiste de estudar o que você se propôs. E aí é claro que a vida não vai andar, é claro que a vida vai travar, é claro que a vida vai ficar mais difícil. É por isso que a gente precisa dar sentido à nossa própria existência, à nossa vida. E para isso, eu vou ter que curar algumas feridas emocionais que eu tenho, eu vou precisar ressignificar algumas coisas, eu vou precisar da orientação muitas vezes de um mentor para poder seguir em frente. Porque a caminhada, claro, muitas vezes ela é longa, mas ela pode ser rápida se você for o quê? Consistente. Se você é consistente, tudo vai mais rápido. E Andréia, seja bem-vinda. Tudo vai mais rápido. Consistência é essencial para você ter a vida que você merece. Só que não adianta ter consistência sem clareza.
Não adianta eu ter consistência com as minhas feridas emocionais ainda abertas. Por quê? Porque na primeira situação de desconforto, eu vou desistir. Oi, Fabiana, eu vou desistir. Um processo de mudança de vida em qualquer área, relacionamento amoroso, relacionamento com a família, transição de carreira, relação com amigos, qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, terá desconforto. Acostume-se com essa palavra, desconforto. Vai ter o desconforto e você tem que aprender a lidar com isso, lidar com a frustração, lidar com aquilo que não vai dar certo, talvez no começo. Mas se toda vez que você se frustrar, se toda vez que você tiver um desconforto, você parar, você acha que a tua vida vai mudar? Não, ela só vai piorar. Ela só vai piorar. A vida que você deseja, a vida de coragem que você quer construir, ela depende do quanto você aguenta o desconforto no processo. O quanto você está disposto a realmente pagar o preço para viver a vida de coragem que você merece. E isso poucas pessoas têm. Porque elas não têm blindagem emocional, elas não dominam as suas próprias emoções, e aí elas são reféns das emoções. Se eu sinto raiva, eu fico focado na raiva e esqueço o que eu tenho que fazer. Se eu tenho medo, eu fico focado no medo e não faço aquilo que preciso fazer. E a pergunta que eu te jogo é: até quando você vai continuar sendo dominada pelas suas emoções? Até quando? Todo dia é um dia menos na nossa vida. Guarda isso. Eu sei que não é agradável você escutar isso, mas todo dia é um dia a menos. Até quando você vai continuar desperdiçando a sua própria vida? Faz sentido? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje para você, sobre esse medo de desagradar, essa busca por aprovação. Eu te vejo na segunda-feira. Segunda-feira a gente volta de segunda a sexta ao meio-dia com as lives Vida de Coragem, outros assuntos para que você possa refletir e aí construir essa vida de coragem para você fortalecer esse músculo chamado coragem, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana, tchau!